Bom dia, povo. Vocês estão bem aí? Todo mundo positivo, todo mundo na vitória. Eu vou falar pro povo querido aí, para quando ele for evangelizar, eu vou direto ao assunto. Eu vou te dar um argumento bom na vida, né? Para você poder falar bem para o povo aí que pergunta o que é, né? Então se prepara aí. Vamos lá, pega papel, pega lápis, tá? Eu vou ser rápido, objetivo e você vai gostar disso aí, tá bom? Pegou papel e lápis? Ora para Deus te dirigir agora e você saber o que nós estamos falando, tá? E vamos estar falando sobre isso, sobre um assunto muito importante. Eu queria que você pegasse a tua Bíblia aí também, porque nós vamos falar sobre um assunto muito sério e ele vai ser importante para a tua vida. Você vai abrir em Apocalipse 20, 11 até o 15. Para mim, esse verso aí, esse texto é uma coisa muito que demonstra muito amor. Tudo que Deus vai fazer, tudo que Ele programou, tudo que vai acontecer, Ele escreveu para você. Vai acontecer tal coisa, então por isso faça tal coisa. Tá me entendendo? Então, vamos ler aqui. Eu vi um grande trono branco, verso 11, tá? Eu vi um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. A presença de Deus é tão tremenda, né? E não teve nem o que ver, né? E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Vamos lá, vou ler de novo. E abriu-se outro livro. Primeiro está assim. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar os seus mortos, que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Tá? E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então eu vou te explicar uma coisa. Isso está em Apocalipse 20. Existe então duas coisas para você entender. Deixa eu fechar aqui o programa, tá? Agora não fica tanto branco no meu óculos. Existe o livro da vida. Vamos dizer que você foi escrito no livro da vida. Por quê? Porque você foi um camarada que começou a entrar no caminho e tal, e você foi escrito no livro da vida, você começou uma vida nova e tal, e Deus escreveu o teu nome no livro da vida quando você foi apresentado lá, quando pequenininho e tal. E aí, se você não for achado nesse livro da vida, nem tem papo, fora. Mas se você foi achado no livro da vida, vai ter que abrir os outros livros, que é o livro dos atos, das ações, da tua vida toda. Esse livro vai falar de todas as documentações que você deu, de tudo, e aí vai ter um julgamento. Como que funciona isso? Eu não sei. Não sei. É ilógico pra gente, porque a nossa justiça é totalmente diferente. Você vai tender pro teu lado. Mas isso eu fiz porque eu precisava. Não, isso aqui eu fiz porque eu precisava, foi necessário, isso aqui não sei o que, mas a justiça de Deus eu nem quero saber. Filha. Eu sei que é justiça. Então eu não posso julgar a tua vida, você não pode julgar nenhuma, nem a minha. Eu posso falar o que está na palavra, que a palavra é justiça, e eu não posso julgar ninguém. Mas nós temos uma coisa que é para nós, para você entender, é o que dirige nossa vida e é o que dirige exatamente
a nossa... vamos falar assim, Deus ele é amor. Eu vou te explicar diferente. Deus é amor. Se ele é amor, ele se preocupa em te avisar que você está mal, como um filho fala para o pai. Não, o pai fala para o filho. Estou atrapalhadinho hoje, né? O pai fala para o filho: filho, não faz isso aí porque isso não é legal, vai dar um resultado ruim. Filha, não faz isso porque tem um resultado ruim. Filhão, você está quebrando a cara aqui, não faz isso que não dá resultado. E nós vemos também, lá em Êxodo 20, fala que por causa da iniquidade do pai, Deus ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daquele que me aborrece. Que é isso? A cultura foi deformada totalmente e a pessoa não sabe o que é certo e errado. Ela faz o que ela acha. Isso leva a algumas consequências que estão escritas nos livros, algumas consequências graves, que é a nossa vida, e gera uma coisa chamada maldição. Ah, pastor, maldição não existe? Existe, e graças a Deus que existe, senão estaria morto. Como assim, pastor? Filhão, abre tua mente. Vamos falar da justiça de Deus. Abre tua mente. Se não existisse maldição de deixar você duro, com problemas de saúde, com problemas de sentimental, com problema nervoso, com problema X, Y, Z, você já imaginou que você estaria perdidinho porque você estaria totalmente atrapalhado e nem ia notar? Né? Por que Deus avisa lá em Deuteronômio 28? Ele dá uma série de coisas que podem acontecer se você estiver fora da bênção. Por que ele escreve? Deus ele é tão mau assim que ele fala assim: se você não me escutar, eu vou te matar. Mas antes de te matar, eu vou tirar tua pele, eu vou te dar uma ferida, eu vou roubar tudo, eu vou destruir tua cria, eu vou destruir tua vida, porque eu odeio você. É assim que Deus faz? Não, filhão, não. Ele deu uma cultura porque para o povo hebreu olhar para os outros e falar assim: por que aqueles caras são assim? Por que aqueles caras são assim? Por que não acontece coisa boa na vida deles? Porque eles não seguem o caminho. Entenda? Vamos lá. Se você vai me entender agora. Quando é fácil ver a vida dos outros, lógico. É difícil ver a nossa. Tem pessoa com muitos problemas de relacionamento, problemas financeiros, problema de saúde, problema emocional, problema disso, daquilo. Nada dá certo na vida dele. A grana não dá certa. Por quê? Por que isso acontece sendo que todas as pessoas são iguais perante a Terra? Será que são iguais? Pensa, se por acaso todo mundo for igual, por que é justiça de Deus que um sofre e o outro não? Que loucura é essa? Então Deus, pelo amor dele, ele instituiu umas regras, porque ele queria que todos fossem salvos, mas por causa da nossa natureza adâmica, nós aprendemos a dar um jeitinho e não obedecer corretamente. Eu chamo a natureza adâmica de separação de Deus, porque antes era junto com Deus, aí Adão separou o homem de Deus, colocou uma barreira. Essa barreira chama-se dúvida, desconfiança de Deus. Isso você tem. Eu sempre falo para todo mundo. Quando a primeira vez que a gente conversa, eu falo assim: você tem certeza que Deus é bom? Lógico. Mas ele é muito bom, muito bom. Ele é perfeito, perfeito, perfeitinho. Mas ele nunca ia falar nada para te prejudicar, concorda? Concordo, não, Deus nunca ia prejudicar. Então eu pergunto, por que você não obedece ele totalmente? E eu estou falando para mim também, tá? Porque tem hora que eu acordo que eu vi que eu não obedeci um detalhe horrível para mim. E aí eu tenho que consertar esse período, esse tempo, essa coisa. E é terrível. Mas graças a Deus que eu tenho a cabeça voltada para examinar as escrituras e analisar a minha vida, para ver o que está acontecendo errado. Bom, isso tudo é longo prazo. Tem pessoa que semeou a vida toda e colheu nada, né? Nem aqui
nem lá, né? Então, aqui não é muito problema, né? Mas lá vai ser um problema sério. Então eu queria que você entendesse sobre por que existe então a maldição. Quando começa a coisa andar mal na tua vida, é sinal que você tem um termômetro para saber que tem algo errado espiritual na tua vida. Isso quer dizer amor de Deus, filha ou filho. Você está acontecendo alguma coisa que você pode usar como parâmetro de saber que tem algo fora do certo, algo fora do eixo. E aí você tem que parar para analisar e falar o que está fora do eixo, onde eu errei, qual lei que eu quebrei, por que está acontecendo isso comigo, por que acontece comigo ou não acontece com outro. Então esse é o parâmetro que eu falo sobre maldição. E o que está acontecendo, o que é maldição então? Maldição é um cuidado que Deus tem de brecar o seu caminho para você não se matar até, de tanta coisa errada que você faria. Normalmente uma pessoa que tem uma tendência de um tipo de erro, ela vai se estourar naquele erro. Então, para prevenir e não deixar você morrer, Deus coloca sofrimento, e bastante, ao longo do prazo, para que você pare, analise sua vida, para depois julgar. Então, o livro das ações, que está falando em Apocalipse 20, olha, e é Novo Testamento, não é velho, para você me julgar. No Apocalipse 20 fala exatamente assim: e vi, e se abriu os livros, e de abriu outro livro, o da vida. Então, primeira coisa, se você já não está no livro da vida, acabou, filho, tchau. Né? Mas todos que estão me ouvindo, com certeza estão no livro da vida. Mas esses vão ser julgados conforme a palavra. Esse aí vai ser julgado. É os que exatamente estão no livro da vida. Esses que vão ser julgados. Os outros nem vão passar pelo julgamento. Está lá escrito. A Bíblia, ela não mente. Está escrito na Bíblia sobre isso. Então, você que está com o nome no livro da vida, você vai ser julgado. Totalmente. Sim. O que você fez? Isso, isso, isso. Por que você fez? Aí tem Cristo vai entrar na jogada, porque é o nosso advogado e tal. Mas acontece que não tem justificativa, como fala a própria Bíblia, em Hebreus, fala: se você sabe que é errado e peca, você não tem justificativa para isso. E não resta mais nada a não ser um triste sentimento até o dia do julgamento. Está lá, em Hebreus 4, em Hebreus 10, está a mesma coisa, né? Então, para você entender, quando chega a parte das maldições, então qualquer coisa, ainda eu me considero até meio relaxado por alguns detalhes, porque se fosse pegar todo mundo nos detalhes mesmo, a minha vida, a vida de todo mundo, a gente estaria bem, não poderia nem conviver com algumas coisas. Pelo que fala a palavra, nós estamos tendo que sair do mundo mesmo, nossas amizades têm que ser encurtadas de tal forma, porque nós somos impregnados com cultura de tudo quanto é lado, que nos levam a pensar: o que tem isso? Qual é o problema de eu fazer isso? Não vejo nada na Bíblia contra, certo? Só que na Bíblia fala assim: coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro que antes já havia falado. Quer dizer, Jesus, ele veio avisando sobre isso, né? Então, quando a gente percebe, o nosso coração está totalmente contaminado. Nós temos os mesmos sentimentos. A rebelião está imperando na nossa vida, né? Nosso orgulho, nossa soberba, e nossa vida está decompondo. Para isso que Deus mandou uma coisa chamada maldição e sofrimento. Para você pensar assim: poxa, se eu estou no livro da vida, eu estou na casa do Senhor, por que eu estou sofrendo? Acorda. Para quem que ele falou das maldições? Foi para o povo ímpio? Não, foi para o povo hebreu. Povo escolhido de Deus. Por que Jesus falou sobre feliz vai ser aquele que faz tal coisa? Porque se não fizer, vai ser infeliz. É uma regra. Feliz e infeliz. Se você fizer isso, você vai ser feliz. Se você não fizer, vai ser infeliz. Básico. Entenda o que eu estou falando. Quais os sintomas que você está tendo? Qual é o sintoma que você está tendo? Por que está acontecendo tais coisas? Por que talvez na tua parte financeira está ruim? Por que na parte XYZ? Né? Tem coisa que é da vida dos outros. Coisas que eu não posso mexer. Eu não posso mexer na vida de ninguém. Eu posso ajudar, ser bravo até,
tentar fazer o melhor, mas eu não posso mudar a cabeça de uma pessoa. Isso tem que partir dela, somente dela. Então por que fala na Bíblia examinar as Escrituras? É só para o pastor examinar? Ou é só para um sacerdote? Só para o professor da IBD? Não, meu filho. Você tem que comparar a tua vida de acordo com a palavra. Não está acontecendo, ou está acontecendo algo que está escrito lá. Tem algo errado. O que é maldição? Maldição eu chamo de amor de Deus, para te prevenir que tem algo errado, porque você vai por buraco. Olha, tem um verso aqui, no verso 14 de Apocalipse 20. Olha o que fala aqui. Olha o que dá até um arrepio. E a morte e o inferno, dá uma olhada nisso. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Deu para entender o negócio? O inferno vai para a segunda morte. O que é isso? Não sei. Lembra que nós não vamos ter corpo, não vamos ter nada. Então a segunda morte é algo terrível e inexplicável para a gente. Não dá nem para explicar. Não sei como te falar. Não dá para falar assim, não, vai ser assim, vai ser assado. Não, é inexplicável. Se o inferno a gente considerava já um lago de fogo, um negócio de lá, que o diabo com chifrinho, não tem nada com garfo lá, não tem nada a ver com isso, já era ruim. Imagina a segunda morte, que até o inferno e a morte vão ser lançados lá. Tá entendendo? Então vamos lá, para você entender. Quando eu pego no pé de uma pessoa sobre o jeito, pensa sobre depressão. O Satanás está enganando ele 24 horas por dia na mente dele. Que ele tem isso, que ele tem aquilo, que ele tem complexo, tem, sei lá, tal, tá triste, tem medo, tem isso, tem aquilo. Tudo mentira, tudo. Mas aí o Satanás fica lá, falando a mesma coisa. Poxa, às vezes moramos no mesmo bairro, moramos na mesma coisa, tem os mesmos empregos. Por que tem pessoa que trabalha na mesma empresa, mora no mesmo bairro, acontece a mesma coisa, tem a mesma família, e a família é boa. Um está mal, o outro está bem. Que lógica é essa? Porque a mente dela é contaminada pelo Satanás. Então, para que serve essa maldição? Para falar assim, você está com problemas espirituais e você está fraco. Está na hora de você examinar a tua vida e mudar. Como mudar? Eu não posso mudar a cabeça de ninguém, como eu já falei. A pessoa tem que falar assim, eu tenho que reagir. Como que eu reajo? Ué, reagindo. Você pensava, lembra que eu preguei domingo? Quem assistiu a pregação do domingo? Você assistiu? Não. Ah, então, devia. A pregação do domingo fala da seguinte forma, não adianta tentar colocar assim, você está pensando mal, está triste, lá, o diabo está colocando um monte de mentira na tua cabeça, não adianta falar assim, que o céu é azul, o passarinho é vermelho, né? O pasto está verdinho, nossa, que vaca bonitinha, e essas coisas todas assim, porque eu vou comprar um carro, porque eu vou mudar o pensamento. Não tem nada a ver, filho. Nós temos que renovar nossa natureza, nós não podemos deixar surgir um pensamento. Quando começa a falar, quando começam as notícias gerarem em volta de você, você para. Chega, não pertence a mim, eu não preciso ouvir tal coisa, eu não preciso permanecer no estado de audição com Satanás dessa forma. É uma coisa definitiva, você não pode. Então, quando existe uma coisa espiritual, depressão é uma coisa espiritual, o médico não sabe explicar como funciona, sabe mais ou menos que atinge uma glândula XYZ lá do cérebro, que provoca tal coisa assim, mas não sabe o que acontece nem como curar. Mas espiritualmente, nós sabemos o que é. Tem um demônio chamado Nosferatu que ataca. E se você tiver com a janela aberta, ele vai entrar e vai bater, você vai abrir a porta porque você está despreparada, você não sabe ouvir Satanás. Porque é interessante, você tem que saber ouvir ele, saber o que ele está falando, para saber que é ele. Né? Como que você identifica? Se você for uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, você já, quando ele começar, você já sabe que é ele. E você já separa. Tá entendendo? Bom, você vai ser julgado, eu também. Espero que até o final da minha vida eu me consertei totalmente. Né?
porque tem muitas coisas aí que a gente vai aprendendo e vai vendo que estava errado. E a gente vai mudando, vai mudando, vai mudando. Então, tem algo errado dando na sua vida? Tem. Então, tem maldição. Maldição vai entrar no céu? Não. Então, como é que tem que fazer? Se vira, nego. Muda. Morre. Começa uma nova vida. Você fica com aquela carinha de apavorado? Não adianta, filho. Então muda. Engana Satanás. Né? Faz a carinha de paisagem assim, né? E muda Satanás. Não deixa ele saber o que você está pensando. E outra coisa, entra na batalha. Batalha espiritual, já falei domingo. É isso aí. É no teu campo espiritual aqui. Eu não vou lutar por você. Posso te ajudar. Em oração, em vontade, te orientando, mas eu não posso ganhar guerra por você, porque a nossa guerra é particular, individual, porque o livro está no teu nome, tá? Eu não estou levando o livro de ninguém, filho, né? Eu vou ser julgado pelos meus atos, já é pesado, né? Para pagar esse livro aí, eu tenho que converter muita gente, porque cada pessoa que eu converto é uma multidão de pecado que eu apago. Já entendeu, né? Você devia estar preocupado em converter pessoas, não se desabafar com pessoas. Porque cada pessoa que você fala do teu problema, você está dando uma medalha para Satanás. Cada pessoa que você espalha a tua infelicidade, você dá ponto para Satanás. E muito. Muito. Ah, mas é irmãozinho da igreja. Piorou, porque você sabe que o Satanás usa mais as pessoas da igreja do que de fora. Né? Por quê? Porque não sabe identificar Satanás da mente. Vocês estão entendendo? Então o que é maldição? Maldição é o amor de Deus dizendo para você que você está mal. E Ele te deu umas dicas aonde está caindo. Né? Seja na parte de saúde, seja na parte amorosa, seja na parte da mente, seja na parte emocional, seja na parte XYZ, sexual e qualquer coisa que você imagine. Cada área foi a área que você errou o caminho. E você tem que acertar. Ah, pastor, mas dá um jeitinho, vamos orar, quebrar isso, vamos fazer oração de quebra. É grande mentira na tua vida. Né? Não tem isso não, filho. Tem ação. Oração, ora, ação. Ação. Ação quer dizer, você tem que trabalhar, meu amigo. Você tem que agir. Prova para Deus que você mudou. Como que você prova? Agindo. Ou você fica assim, não vou fazer mais nada, eu vou ficar aqui preso dentro de um barril. Você vê que loucura? Você está igual aquele menininho que foi achado dentro do barril, amarrado, acorrentado, certo? Mas podia gritar para o vizinho do lado. Por que você não fez? Aquele menino lá estava acorrentado, ele herdou uma maldição terrível, né? Concorda? Filho de prostituição, de droga, enrolado com um jeito, enrolado do outro, só pecado no meio das coisas, ele herdou uma grande maldição. Como que ele saiu daquilo lá? Acho que algum vizinho orou muito, intercedendo, para que ele pudesse sair lá. Loucura, né? Só tem louco no mundo. Mas você não está diferente, às vezes. Às vezes você está acorrentado numa coisa que não existe fundamento. Lá ainda tinha fundamento. Como assim? Tinha humanos acorrentando ele, visivelmente, colocando ele preso. Só que quem te acorrenta é um grande mentiroso, e a corrente é feita de vento. A corrente é feita de vento. Você não age ao contrário do que você não quer. Você está entendendo? Em qualquer área, em qualquer situação, você tem que definir qual é o teu futuro. Quem você é. Leia as palavras de domingo de quarta-feira. Quarta-feira nós falamos bastante sobre isso. No domingo passado, você está ouvindo? Não. Você ouviu? Então manda para os outros. Aquelas pessoinhas que tem preguiça espiritual. Estava falando com uma pessoa hoje. E ele falou, a dúvida dele eu tinha falado domingo passado, né? Aí ele veio tirar a dúvida comigo. Falei domingo. Aí, pastor, sabe que eu não ouço as palavras domingo. Então eu falei, por que você está falando comigo? Como você se alimenta, meu amigo? Não é. Eu falei, o que você estava assistindo ultimamente? Eu estava assistindo um filme de uma série. Então, tá com problema, né? Então, fica com o teu problema. Então você vai agora assistir a palavra do domingo, depois nós vamos conversar. Tua resposta está lá. Para isso que serve a igreja, para isso que serve a palavra. Para te tirar dúvida, para você andar. Só que você não escuta. Então para que serve o pastor? Para que você está naquela comunidade? Concorda? Então, povo, quer quebrar uma maldição? Ação.
Identifica o que você tem de problema, começa a agir. Está tendo problema? Nada dá certo na tua vida? Vai, filho, corre. Tá lá, tem tempo. Você está vivo ainda. E depois que o livro for aberto, você dançou, filho. Trombeta chamou, você dançou. Né? Não vai dar tempo não. E a maldição é um sintoma de um problema grave espiritual. Se chegou a ser uma maldição, é um problema muito grave espiritual que você pode estar à beira do abismo. Ok? E aí o inferno e a morte foram jogados dentro do abismo de fogo, que é a segunda morte. Aí é problema seu. Eu vou fazer de tudo para não estar lá. E você tem que fazer a mesma coisa. Tá bom, povo? Deus abençoe e te guarde. E, por favor, abra tua mente. Não deixe Satanás agir na tua casa, na tua mente e no teu futuro. Então, se tiver maldição, corre.